Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Orlando Brasil e estamos aqui para darmos continuidade à leitura comentada do livro de Atos. Ontem nós lemos o início, ou seja, capítulo 2, dos versos 1 até o 4, e hoje vamos dar continuidade do verso 5 até o verso de número 13. Estamos falando sobre o dia de Pentecostes. Diz assim a palavra de Deus: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Nós estamos falando do dia de Pentecostes, conforme falamos ontem. Estávamos falando dos discípulos reunidos, orando, e quando houve aquele fenômeno que Lucas não soube descrever, então ele fez uma comparação de vento com línguas de fogo. Ou seja, nós explicamos que não era vento e nem tampouco fogo, era algo que lembrou a Lucas vento e fogo. Eu tentei até explicar, tentando explicar para o pessoal que nunca viu Buriti, nunca tomou Buriti, o que era Buriti. Eu tive dificuldade, e Lucas também teve dificuldade de ver aquilo que estava acontecendo ali entre os discípulos, uma coisa que ele nunca viu, então ele tentou fazer uma comparação. Foi isso que aconteceu dos versos 1 até o 4. Mas agora Lucas entra em detalhes. Nós falamos que o Pentecostes é uma das três principais festas judaicas. A Páscoa, o Pentecostes, e no final do ano, Tabernáculo. Acabou que eu nem falei sobre tabernáculo, nem expliquei o que era tabernáculo, mas vou falar agora. A Páscoa é a comemoração da saída do povo hebreu do Egito, né? Pachá, a palavra Páscoa vem de Pachá, que é passar por cima, onde o anjo passava por cima da casa dos hebreus que tinham os umbrais da sua casa manchadas com o sangue do cordeiro. Depois, isso é a Páscoa. Depois é o Pentecostes, que é a festa da colheita, das 7 semanas, né, dos 50 dias ou 49 dias, como queira. E o tabernáculo é uma festa no final do ano, né, onde o povo judeu está com o bolso cheio do dinheiro, né, cada um morando na sua casinha confortável, todo mundo bem vestido, e Deus fala assim: agora vocês vão abandonar as suas casas e vão dormir ao relento, em barracas toscas, né? Vão dormir fora do conforto da sua casa. Para que Deus fez isso? Para que vocês lembrem do tempo da peregrinação, quando vocês não tinham casa, quando vocês não tinham conforto, quando vocês andavam pelo deserto. Então são as três grandes festas do povo judeu.
Nós estamos falando aqui de Pentecoste. Eu fiz comparação da peregrinação para Aparecida do Norte, lá para o monumento do Padre Cícero, do Juazeiro, do Círio de Nazaré, e até grosseiramente falei do Carnaval, quando vem gente de todo o mundo e se concentra aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, para comemorar o Carnaval. Grosseiramente é isso que acontecia em Pentecoste. No dia de Pentecoste vinha gente de todas as partes do mundo para comemorar. E quando essas pessoas que vieram de diversas partes do mundo e falavam em diversos idiomas diferentes, gente, grosseiramente falando, gente que falava alemão, gente que falava inglês, gente que falava espanhol, gente que falava italiano, gente que falava japonês, gente que falava chinês, gente que falava sírio, tá? Gente que falava diversos idiomas do mundo. Mas enquanto aqueles homens falavam, né, ou aquilo que se chama de línguas estranhas ou línguas diferentes, o que acontecia? Ontem eu perguntei por que aqueles homens falavam línguas diferentes. O texto fala línguas estranhas, mas você pode substituir por línguas diferentes daquelas que eles naturalmente falavam. E a explicação é muito clara aqui no texto, quando ele diz assim: todos estavam atônitos, né? A palavra atônito significa confuso, né? Sem entender o que estava acontecendo. Eles estavam atônitos, se admiravam, dizendo: porventura esses homens não são galileus? Se esses homens são galileus, eles falam o idioma natural deles. E o interessante, irmãos, a maioria desses homens eram homens incultos, homens analfabetos. E eles falavam coisas, e diz o texto é muito claro, fala o verso 8, e como, olha o espanto daqueles homens, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Está explicado aí o que é línguas estranhas? Gente, existe uma coisa chamada tradução simultânea na ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas. O que é isso? Onde se juntam vários líderes de vários países, não é isso? E cada qual desses líderes de vários países falam apenas talvez um inglês, né? Um ou dois idiomas, mas no geral apenas um. Eu imagino Lula lá na ONU. Lula mal fala o português, imagina Lula ouvindo o presidente da França, o presidente dos Estados Unidos falando, os líderes do mundo falando. Mas Lula entendia. Por que ele entendia? Porque existe uma coisa chamada tradução simultânea. Ou seja, alguém, né, fazia a tradução para Lula ou para cada um dos líderes o que aquele que estava falando estava pronunciando, né? Ele está dizendo isso assim, assim. Agora ele falou, ele agora está dizendo isso assim, assim. Lula entendia, né? Ou como todos ali, cada um tinha o seu intérprete para entender o que o outro falava. O que estava acontecendo aqui era a mesma coisa. Aqueles homens estavam falando no seu próprio idioma, né? Mas cada um dos outros países, diz o texto assim, e como, é o texto que está dizendo, gente, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, vou repetir, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aqueles homens incultos falavam, e cada um daqueles que vieram de outros países, de outros idiomas, estavam entendendo como se fosse na sua própria língua materna. Ou seja, quem veio da Inglaterra estava entendendo inglês, quem veio do Japão estava entendendo japonês, quem veio lá da Argentina estava entendendo espanhol, né? Quem vinha da França estava entendendo francês. Mas como podia? Aqueles homens eram homens incultos, homens que nunca sentaram no banco de uma academia. Aqueles homens eram, em sua maioria, analfabetos, né? Homens rústicos. E como acontecia isso? Só existe uma explicação, irmãos: milagre. Você acredita em milagre? Eu acredito em milagre. O que estava acontecendo aqui era um milagre. O que eu queria chamar a atenção para você de uma coisa
é o seguinte: o que se ouve falar em línguas estranhas é quando alguém começa a falar alguma coisa e os outros não entendem. Não é isso que é o comum? Pelo menos a minha pouca experiência nesse tipo de coisa é isso. Então, todas as vezes que eu fui numa determinada igreja que acontece esse tipo de fenômeno, é assim: a pessoa lá começa a falar algumas coisas, né, e os demais não entendem. Para falar a verdade, em toda a minha vida, que minha vida não é tão curta assim, eu só vi uma vez na minha vida alguém falando línguas estranhas e alguém traduzindo. Eu só vi isso uma vez. Só uma única vez na minha vida. Alguém falando línguas estranhas e a outra pessoa ia traduzindo. Eu me lembro que uma vez no seminário, só para a gente quebrar, eu cheguei atrasado e tinha um grupo de alunos no auditório lá. Eles estavam se preparando para orar. E eu cheguei atrasado para a aula. Aí o pessoal vem para cá, vem para a gente orar. E eu, gaiato, do jeito que eu sou, eu falei: eu vou orar com vocês. Mas se alguém falar em línguas, alguém vai ter que interpretar. É claro que eu estava brincando com os meus colegas, eu tinha essa liberdade, né? Estava zoando os meus colegas. Mas o que estava acontecendo aqui, voltando para o sério, era: aqueles homens estavam falando o seu idioma e os demais estavam entendendo cada um no seu próprio idioma, como se fosse lá na ONU, aquela tradução simultânea, um falando, né, o presidente dos Estados Unidos está falando lá em inglês e o sujeito lá que fala francês está entendendo, o outro lá que fala japonês está entendendo, o outro lá que fala egípcio estava entendendo, o outro que estava falando espanhol estava entendendo. Era alguma coisa assim. Aí entra a grande pergunta que eu fiz ontem: por que línguas estranhas? Qual é o objetivo de Deus de fazer pessoas falarem línguas estranhas? Qual é o objetivo de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? E o que a história fala sobre isso? Leia capítulo 13 de Corinto. Ou melhor, leia os capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu não lembro de outro episódio. Mas não é só ler, é entender o que Paulo está dizendo ali. Tá? Paulo menciona em línguas estranhas? Menciona. Mas o que ele está falando sobre línguas estranhas? Lembra da última pergunta que eu fiz ontem? O que faltava para aquele jovem, que a Bíblia chama de jovem rico, para Jesus? Ele era um cumpridor de rituais religiosos, não era isso? Ele diz que desde cedo, ele era orgulhoso: desde cedo eu carrego a minha Bíblia de Genebra debaixo do braço, eu sou professor de escola dominical. E Jesus falou: muito bem. Ele falou assim: eu sou dizimista fiel. E Jesus: muito bem. Eu não perco uma reunião de oração. E Jesus: muito bem. E etc. Mas no final Jesus falou para ele: uma coisa falta. E eu disse que eu ia parafrasear Paulo, lá no capítulo 13 de primeira carta aos Coríntios, quando eu disse o seguinte: não importa a religião que você segue, se essa religião não faz de você uma pessoa melhor, né? Uma pessoa melhor para você mesmo, no seu coração, e consequentemente você vai nutrir bons sentimentos, vai nutrir bons pensamentos, boas atitudes, e isso, é claro, vai refletir no próximo. Se essa sua religião não faz isso em você, essa sua religião, você me perdoe, eu respeito todas as religiões, mas se a sua religião não faz isso em você, essa sua religião não vale de nada. E quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Eu só estou parafraseando, só estou traduzindo aquilo que Paulo falou lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Né? E Paulo fala outras coisas, mas ele diz isso. Não importa qual a sua religião, se a sua religião não produz frutos, não vale absolutamente de nada. Então vamos voltar aqui para esse episódio de línguas estranhas. Então,
aqueles homens galileus, o texto está dizendo aqui galileus, pega uma canetinha e marca na sua Bíblia, galileus. Eles falavam o seu idioma normal, o seu idioma natural. E pessoas que vieram de várias partes do mundo entendiam cada um no seu próprio idioma. O texto diz, cada um entendendo na sua própria língua materna, está aqui no verso 8. O Lucas ainda se preocupa de enumerar os lugares de onde essas pessoas vinham, né? Ele fala o seguinte: somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, judeus, progélitos crescentes, arábios. Né? Ele enumera a origem daqueles homens. E aqueles homens entendiam justamente o que aqueles homens estavam falando. Legal? Agora entra a pergunta: entendiam o quê? O que aqueles homens estavam falando? Será que eles estavam falando sobre que assunto? Vocês já imaginaram isso? Se eles estavam falando sobre algum assunto. Né? Eles podiam estar falando sobre política, sobre a opressão de César, sobre os judeus. Eles podiam estar falando sobre a situação econômica, a situação climática, né? Eles podiam estar falando sobre qualquer assunto. Então a gente não vai ficar aqui adivinhando o que eles estavam falando. Então o que a gente faz? A gente vai pro texto. E o que o texto diz? Como, verso 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o quê? As grandezas de Deus. Então agora a gente sabe quem estava falando. Eu não falei isso ainda, é importante. Para a gente entender um texto, não a Bíblia somente, a Bíblia também, mas para a gente ler e entender qualquer texto, a gente faz algumas perguntinhas para a gente entender o texto. Então essas perguntinhas, eu vou falar de algumas. A primeira é: quem é que está falando? Você lê o texto, identifique quem é que está falando. Quem é que está falando aqui? Né? Quem é que está falando? Lê o texto, identifica quem é que está falando aqui. Nós lemos Atos capítulo 2, dos versos 5 ao verso 13. Quem é que está falando? Quem escreveu isso? A segunda coisa é: para quem esse alguém que está falando, está falando? A terceira coisa que a gente pergunta para o texto é: o que está falando? Será que a gente consegue identificar isso? 3 perguntas: quem está falando, para quem está falando e o que está falando. A quarta pergunta: para que está falando? Quando uma pessoa fala alguma coisa para alguém, está falando com algum objetivo, né? Vamos dar um exemplo grotesco. Quando você chega no comércio e pergunta para a pessoa, do vendedor: quanto custa isso? Então, quem é que está falando? A pessoa que quer comprar. Para quem está falando? Para o vendedor. O que está falando? Está perguntando o preço. A quarta: por que está falando? Porque ele está interessado em comprar. Então, quem está falando é quem está interessado em comprar. Para quem está falando é para o vendedor. O que está falando? Ele está perguntando o preço. E por que está falando? Porque ele está interessado em comprar. A gente pode aplicar essas perguntas aqui nesse texto? Quem está falando? Para quem está falando? O que está falando? E por que está falando? Tá? Quem está falando? Quem escreveu foi Lucas, mas quem está falando são aqueles homens que eram os discípulos que se reuniam costumeiramente após a subida de Jesus. Tá? Para quem esses homens estavam falando? Falando para judeus que estavam espalhados pelo mundo e foram para Jerusalém comemorar o quê? O dia de Pentecostes. Tá claro aqui ou estou inventando alguma coisa? E esses homens foram para Jerusalém comemorar o dia de Pentecostes. O que aqueles homens estavam falando? As grandezas de Deus. O que é as grandezas de Deus?
aquilo que aqueles homens já conheciam. Todo judeu conhece o Antigo Testamento, mesmo os analfabetos. Então eles conheciam as profecias sobre Jesus, não entendiam, mas conheciam as profecias, sabiam da vinda do Messias prometido. Todo judeu sabe disso. Não entendiam, mas sabiam disso. Talvez eles confundissem, achassem que o Messias viria a exemplo de Davi, com uma espada. Daí a história do Zelote. Olha o Zelote aí, né? Jesus vem com uma espada e vai botar guerra aqui, vai botar para quebrar e vai botar os romanos para correr. Muitos judeus acreditavam dessa forma, né? Então, mas todo judeu sabia que viam um Messias, que existia a promessa do Messias. Então o que esses homens estavam falando é justamente isso. Olha, lembra que o Davi falou lá em Salmos, da vinda do Messias, lembra do que o profeta tal falou, lembra do que Isaías é o profeta que mais falou sobre Jesus, né? Com maior riqueza de detalhes. É até chamado de o profeta messiânico, Isaías. Então lembra do que Isaías falou? Lembra? Eles vão lembrando dos textos do Antigo Testamento, e eles falam, pois é, aconteceu com Jesus. O que está falando? Quem está falando? Para quem está falando? O que está falando? E para que está falando? Então essa é a última pergunta que falta. Para que está falando? Eu vou parar aqui hoje. Tá? Então nós falamos de 4 perguntas. Quem está falando? Para quem está falando? O que está falando? E por que está falando? Está falando abobrinha? Não. Assim como o exemplo daquela pessoa que entrou na loja e perguntou o preço. Perguntou por quê? Porque está interessado em comprar, né? Por que esses homens estão falando? Eles estão falando com algum objetivo, com algum propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada à toa. Tudo que Deus faz tem um propósito, né? A Bíblia fala isso várias vezes, né? Tem vários versículos aí conhecidos sobre isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas coisas? Todas as coisas. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso que está acontecendo aqui, esse milagre, não é um milagre à toa. Esse milagre tem um propósito. E essa é justamente a nossa 4ª pergunta, que eu vou parar por aqui, né? E vamos ver se amanhã a gente responde essa pergunta. Por que isso aconteceu? Vamos pensar até amanhã. Por hoje a gente vai dar uma paradinha. Uma boa noite. Meu telefone está à disposição, meu WhatsApp, meu Facebook. Se inscrevam, né, no nosso canal, compartilhem, mandem para os amigos. Não importa qual a religião, nós não estamos aqui para falar de religião, nós estamos aqui para falar de Bíblia, para falar de Deus, para falar de Jesus Cristo, de suas obras. Então não importa qual a religião, não importa. Todos precisam ouvir, todos os povos, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não importa qual a religião, não importa qual a sua raça, qual o seu sexo, não importa. Importa que você precisa ouvir a palavra de Deus. E no momento oportuno, no momento de Deus, a palavra vai entrar no seu coração e vai germinar e vai gerar frutos. Isso é promessa. Isso não sou eu que estou falando. Eu não posso falar aquilo que eu penso, porque eu penso muita coisa errada. Eu não posso falar aquilo que está no meu coração, porque no meu coração tem muita coisa errada. Eu sou pecador, meu coração tem sentimentos ruins. Constantemente nas minhas orações eu peço a Deus: Deus, tira isso do meu coração, tira tristeza, tira angústia, tira medo, tira esses pensamentos da minha cabeça, né? Preocupação, tira, isso não é de Deus, não tira isso de mim, eu sou falho. Tá? Então eu não posso falar daquilo que eu penso, porque eu penso tanta coisa errada. Quantos julgamentos na minha vida eu fiz errado? Quantos julgamentos? Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu era garoto, eu estava atravessando a Baía de Guanabara, lá no Rio, né, de uma barca. Eu estava atravessando e eu vi um cego de relógio.
né? E eu, garoto, eu olhei para aquilo e falei assim, é muita vaidade, né? O camarada é cego, para que ele quer relógio? Ele não consegue ver a hora. Eu pensando, aí em dado momento ele vai e levanta a tampinha do relógio e passa o dedo. Eu era criança, mas fiquei com uma vergonha. Eu julguei errado, mais uma vez. Então eu julgo errado desde que sou criança. Então, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então, um dos motivos da nossa oração é pedir a Deus, Deus, muda meu coração, muda o meu pensamento. Eu vou aproveitar, já estou terminando. Tem pessoas que falam que Jesus bate a porta, Jesus não arromba a porta. Já ouviu? Alguém já ouviu isso? Tem gente que fala isso. Jesus, ele não arromba a porta, ele bate. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele não entra. Como se Jesus dependesse disso. Antigamente tinha uma Kombi que passava lá na minha terra, escrito assim, de 2000 não passarás. Antigamente tinham pessoas que juravam que estavam na Bíblia, que 1000 passarás, 2000 não chegarás. Quem é da minha idade lembra disso? De 1000 passarás e 2000 não chegarás. Está na Bíblia, está na Bíblia. As pessoas diziam isso. Nós estamos já em 2020. É claro que essa pandemia aí está sendo, de certa forma, um fim do mundo, né? Mas o mundo ainda não acabou. Nós passamos. Então, até coisas que não estão na Bíblia, a gente inventa. Por isso que é bom, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê com atenção, para a gente não inventar nada, para a gente falar aquilo que está no texto e não inventar nada. Uma outra coisa que eu quero combinar com vocês é o seguinte, pode ser que aqui nesse nosso bate-papo, em algum momento eu venha falar em diabo. É possível. Não estou dizendo que é impossível, não. É possível que em algum momento eu venha falar em diabo aqui. Mas eu estou combinando com vocês. Eu só vou falar de diabo se tiver no texto. Se tiver no texto, eu vou falar. Está escrito aqui, ó, diabo. Aí eu falei, se tiver no texto. Agora, se não tiver, eu não vou falar. Tá? Eu não posso falar aquilo que a Bíblia não fala. Tá bom? Estamos ainda com algumas perguntinhas, né? O que é Zelote? Não, primeiro é quem escreveu Lucas, quem escreveu Atos, por que escreveu, como escreveu e o que é Zelote. Ainda tem a perguntinha, o que estava faltando para o jovem rico? Jesus falou, uma coisa ainda te falta. Tá, o WhatsApp, o meu telefone, o meu Facebook à disposição. Responda num privado para não impedir que outras pessoas respondam. Inscrevam-se e compartilhem os textos, tá bom? E se discordar de alguma coisa, pode falar, não concordo contigo, tá? Não concordo, tá bom? Todo mundo tem direito a concordar ou não discordar, afinal de contas somos seres humanos, cada um tem o direito a pensar aquilo que bem entende, né? Tem gente que gosta de batata frita, outro prefere macaxeira, outro prefere peixe, outro prefere frango, né? É uma questão de escolha, né? Então vamos terminar por hoje. Orem por mim e amanhã vamos ler a partir do 14. Tá bom? Vamos ler do 14 em diante. Como é uma perícope grande, vamos dividir de 14 até o final, que é o 27, vamos dividir em duas partes. Tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus, orem por mim, orem pelo nosso país. Amém.